Hierete Vívida, bem-vinda ao Arquétipo das Deusas, onde a gente fala de mitologia e arquétipos em prol do autoconhecimento. Eu sou Rochelle Casap, sou jornalista, especialista em arquétipo com foco nas deusas gregas. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre Perséfone e por que ela quer agradar tanto. Aliás, essa questão de agradar, de não saber dizer não e se adaptar às vontades dos outros é uma grande sombra que assombra a Perséfone. Para começar, é interessante a gente entender que a Perséfone ela tem dois momentos. Então, ela tem um período coré, onde ela é inocente, ingênua, tem uma fé imensa na vida, fé nas pessoas, é otimista, sonhadora, utópica, romântica ao extremo. E ela também tem a fase de rainha, a rainha do submundo, rainha do Hades, a senhora dos mortos, aquela que guia as almas, não necessariamente de quem já passou para o Hades como local, mas também as transições emocionais pelas quais as mulheres precisam passar ao longo da vida. Perséfone começa sua jornada como uma garotinha muito apegada, principalmente à figura materna ou alguma figura maternal da sua família. Então, para ela, agradar essa mãe é tudo. Né? Ela precisa suprir as carências emocionais da mãe. Ela precisa ter um apego, uma amizade, uma codependência, pode ser. A Perséfone ela tem uma proximidade muito grande com a mãe quando ela está nessa fase coré. De outro lado, a mãe dela, Deméter, corresponde a essa necessidade de agradar, querendo que a filha fique sempre por perto. A mãe se acostuma a ter essa companhia sempre presente, sempre, de certa forma, submissa, sempre disponível para sustentar ou para alimentar alguns desejos da mãe, para suprir carências da mãe. Então fica uma relação simbiótica um pouquinho complicada. Mas Coreia não enxerga desse jeito, porque ela é inocente, ela é como uma criança. Aqui a gente tem a Perséfone Coreia, o arquétipo do inocente, o arquétipo da criança, que vê a vida com muito otimismo, né? Com muita magia, tudo é muito mágico, e ela acredita no amor e na bondade das pessoas. Então ela busca liberdade e busca uma certa independência para todo mundo, de uma forma bem sonhadora, bem romantizada, bem princesa Disney. Ok. Só que o tempo vai passando, né? O tempo vai passando e a Coreia vai se transformando. Ela vai passando por um momento em que ela precisa amadurecer. E isso acontece diversas e diversas vezes ao longo da vida das pessoas, não só na vida feminina, mas na vida de forma geral. Então a Coreia se depara com algumas necessidades que não têm a ver com essa figura materna, ou com essas figuras que estão ali convivendo com ela e que, de certa forma, vampirizam essa bondade que ela tem, né? Ultrapassam os limites e não enxergam ela como uma pessoa ah, única, como uma pessoa individual, né? Ela é parte de mim, ela é parte da família, ela é parte do relacionamento. Então, a Coré, ela acaba entrando em relacionamento tóxico, né? Seja com familiar, com o relacionamento amoroso, no trabalho, porque ela acaba se sujeitando. Claro que ela é muito adaptável, claro que ela tem uma intuição fortíssima, porque ela, além de ser a terapeuta das deusas, a Perséfone, ela é a bruxa das deusas. Então ela tem uma percepção que ela é capaz de captar o que a pessoa está pensando. É quase telepatia. Então ela vai captar aquilo e vai se adaptar. Ela não vai confrontar. Ela vai se adaptar àquele momento para não decepcionar aquelas pessoas. Mas tudo tem um limite, inclusive a fase Coré. Então chega um momento em que, de tanto dizer sim querendo dizer não, de tanto ceder aos outros e não esquecer de si mesma porque ela não tem consciência disso. Como a gente às vezes fala que a Atena não tem consciência do seu lado feminino, Perséfone não tem consciência dos abusos emocionais que ela sofre e dos limites que os outros ultrapassam. Para ela, não, tá tudo bem, é minha família, eu preciso fazer isso por eles. É minha obrigação moral fazer isso por eles, mesmo que ela sofra. E aí, o que que acontece? A Perséfone, ou ela vai se envolver com uma pessoa que vai ajudar ela a confrontar essa família ou essa mãe,
A gente fala em mãe porque no mito de Perséfone é muito direcionado com Deméter, era um relacionamento ela com a mãe, mas vale para qualquer pessoa com quem essa Coré, né, tem esse relacionamento tão próximo. Então, ou ela vai explodir numa fúria desmedida, quando ela chega ela implode, ela chega num ápice que ela não aguenta mais, então ela pode ter um rompante de fúria muito grande, ela pode se violentar, se bater, se cortar, ela pode é, entrar, sabe, arrancar cabelo, arrancar unha, ela entra numa autodegradação, numa autodepreciação, numa automutilação muito complicada. Mas ao mesmo tempo, quando ela sai desse estado, ela tá lá sorrindo, tá tudo bem, só que não tá, né? Então, essa Perséfone, enquanto a mãe das fúrias, essa Perséfone furiosa, ela vai se fazer presente até que a mulher entenda que a fase de Coré, ela precisa se transformar numa fase de rainha plena, né? Da senhora lá do submundo, da dona da coisa toda, né? A senhora do inferno. E o que isso quer dizer pra gente, como figura arquetípica? Que a Perséfone ela vai trabalhar as nossas sombras emocionais. Ela vai nos ajudar a transmutar essas sombras emocionais, trazer luz, colocar os holofotes sobre essas figuras, né, que nos amedrontam, que a gente deixa lá no cantinho, lá no cofre, igual o Divertidamente Dois, lá no cofrinho dos segredos mais obscuros. Então, enquanto Perséfone, Coré, continuar nesse estágio em que ela acredita na bondade das pessoas, em que ela acredita que tudo é bonito, em que ela acredita que ela depende de alguém para pegar na sua mão e fazer as coisas, ela não amadurece enquanto mulher adulta. Ela continua sendo aquela jovenzinha, aquela menininha, nossa, ela parece tão mais nova do que a idade que ela tem. Isso é natural em Perséfone, ela é jovial, a Afrodite também é jovial, mas a Perséfone na sombra dá uma forçada na barra, porque como ela se vê como uma criança que não tem capacidade, isso tudo inconscientemente, né? A Perséfone não tem consciência de que ela se vê uma criança, mas ela sente que ela não tem ainda, que ela não está pronta, que ela precisa de alguém guiando os passos dela. Isso até é uma ironia porque ela é a guia, né? Ela é a guia das pessoas dos seus processos. E enquanto ela está na fase inocente, por que é que Perséfone quer agradar tanto, né? Por que que Perséfone tem essa necessidade de estar sempre cedendo para os outros? Porque enquanto ela está na Coré, ela está no arquétipo da criança, que é conduzida por alguém. Criança não trabalha, criança só estuda. Quantas pessoas não terminam nunca aquela faculdade? Ou estão sempre mudando de curso? Porque se quando eu terminar, eu vou ter que assumir que agora eu sou adulta, eu vou ter que trabalhar inconscientemente, tá? A criança, qual é o maior medo da criança? Perder o amor dos pais e ficar de castigo, levar bronca, né? Ser punida por alguma coisa que ela fez de errado. Então ela entra num perfeccionismo também. Isso é muito complicado, porque a Perséfone, ela tem esse lado que ela pensa, ela é introvertida, né? Então assim, é mais fácil eu ceder do que eu confrontar. Então ela vai chegando num estado em que ela, justamente aí que ela implode, porque ela já cedeu tanto, né, como eu falei antes, que ela vai implodir. Mas faz parte do crescimento desse arquétipo passar por isso, né, esse amadurecimento do inocente. O que acontece com Perséfone é que ela está sempre indo e voltando para essas fases. Não é uma maturidade que vai transformar ela numa rainha e pronto, acabou. Não. Vai ter fases que a inocente vai voltar, vai ter fases que a rainha vai voltar. E isso, a mulher que traz esse arquétipo, ela precisa aceitar e entender. Ou então, de certa forma, tentar integrar essas duas forças que ela tem dentro dela. Perséfone, ela não é só a camaleoa das deusas, ela tem essa questão mais aprofundada, né? Quando a gente lê sobre ela nos livros da Shinoda Bolen, na Deusa Interior, a gente até fica um pouco decepcionado porque parece que ela tem só problemas emocionais. Mas na verdade, onde está o nosso medo, está o nosso maior tesouro, né? Já dizia Jung. E a Perséfone é um arquétipo riquíssimo, é um arquétipo maravilhoso quando a gente consegue elaborar todas essas questões, aceitar esses processos, aceitar esses momentos e transformar na rainha que ela é. E não precisa pensar que a Coreia vai sempre entrar numa fase de rainha através de um rompante, através de uma crise. Não é necessariamente assim.
Quanto mais a Coré estiver amadurecida e perceber as suas questões, eu estou no momento otimista, eu estou no momento de criatividade, eu estou no momento de descanso, de fé na vida, vai dar um respiro e um impulso para ela, mas ela vai incorporar a maturidade, porque ela sabe que isso passa, né? Ok, não vou me apegar tanto aos momentos bons, também não vou me apegar tanto aos meus momentos maus, vou aprender com essas lições da vida e ela vai amadurecendo, né? Então, assim, a transição da Coré para Perséfone, que é o que acontece depois que ela casa com Hades na mitologia, é um processo que se torna natural na vida dela. Ela vai ter os seus momentos de casulo, vai ter os seus momentos de inverno, vai ter os seus momentos de se retirar, e ao passar pelos seus casulos, pelos seus momentos de elaboração, pelos seus momentos de aceitar e trabalhar suas dores emocionais, porque a vida, ela não se resolve num estalo, né? A gente sempre tem um novo desafio, tem sempre algo a aprender, a gente não para de aprender, a gente não para de sentir, a gente não para de transitar entre esses diversos arquétipos que estão no nosso campo. E como eu sempre comento, duas coisas, né? Arquétipo não se escolhe, arquétipo se identifica, e através do mapa da deusa, que é a ferramenta que eu utilizo, a gente parte do princípio que toda mulher tem essas 6 principais deusas gregas como arquétipos naturais na psique feminina, ok? Beleza. Então a gente vai ter traços de Hera, de Deméter, de Perséfone, de Afrodite, de Ártemis, de Atena, em graus diferentes, porém necessários para o amadurecimento, para a nossa vida de forma geral. Então, tem vários arquétipos, outras deusas também, deuses também, né, que vão estar influenciando. Eu procuro trabalhar um viés um pouquinho mais fechado, porque esse tema é extremamente amplo. Quem faz a vivência vívida comigo, que é a mentoria vívida, que no final tem uma meditação linda, que é de conexão com a deusa interior, que aí você vai descobrir que você não é Perséfone, nem Afrodite, nem Arte, você é a sua própria deusa, vai descobrir a deusa que te acompanha interiormente, a tua centelha, sabe mais, tem mais aprofundado essas questões, né? Porque durante essa sessão de 1 hora e meia a gente consegue aprofundar muita coisa sobre os arquétipos. E são várias camadas, tem várias e várias camadas. Aqui a gente está falando de algumas camadas de Perséfone, tanto Coré quanto a rainha do Hades. Então, assim, as transições, quanto mais Perséfone amadurece, mais as transições delas ficam fáceis. Então, a mulher que é terapeuta, por exemplo, né, que tem essa questão de Perséfone enquanto guia de outras pessoas, que faz a condução das transições emocionais das pessoas. Ela tem uma rainha ali, mas no fundo ela quer que aquela pessoa seja feliz, então ela mantém traços da inocente, mas é a rainha madura que vai direcionar, que vai conduzir, né? Então, por outro lado, quando eu vejo assim em todas essas rodas das deusas que eu já apliquei, que foram mais de 500, a gente vê que quando a Perséfone é muito forte, ou a mulher trabalha com terapias, ou ela está passando por um momento de transição na vida muito importante, uma mudança de idade, chegada dos 50 anos, primeiro filho, casamento ou uma separação, uma transição emocional muito forte. Como eu digo que a Afrodite faz aquelas transformações do nosso corpo, né? A gente muda fisicamente, tem uma outra consciência do nosso corpo, da nossa matéria. A Perséfone faz esse trabalho no nosso emocional. E a rainha, quando ela chega, ela traz autoconfiança, ela traz maturidade, ela traz muita empatia e ela jamais vai te mandar fazer alguma coisa. Ela vai te orientar, mas quem tem o livre-arbítrio é você. Você tem que descobrir o caminho. Algo que eu sempre falo que a roda das deusas, tudo que a gente lê sobre o feminino, tudo que a gente faz, a gente anota os sonhos, a gente medita, a gente tem várias ferramentas, né, que nos conectam com a nossa Perséfone e com a nossa deusa interior. Elas são instrumentos que é como se fosse uma trilha na floresta. Mas vai chegar um momento que essa trilha acaba e a gente vai ter que fazer o caminho sozinha. Então, até eu expliquei isso numa mandala bem recente, que quando a gente acaba essa trilha, a gente está com o facão na mão, a gente tem que abrir caminho, né? Abrir caminho na mata. Então, a gente vai abrindo caminho, vai tirando sabe, vai desbastando aquela mata grossa, nativa ao nosso redor e vai conhecendo. Então, a gente tem que lidar com o ruim, tem que se arranhar, isso tudo metaforicamente falando, né?
A gente vai lidar com aspectos que a gente não quer, vai ter que ver um bicho gigante ali, vai ter que passar por ele, vai ter que enfrentar vários medos. E isso faz parte do crescimento. E a rainha sabe disso. Então, essa integração, essa aceitar a mulher madura, a mulher adulta, é algo que a Perséfone rainha vai trazer. Manter um relacionamento estável, um relacionamento feliz, um relacionamento bom, é algo que a rainha vai aprender sem se vitimizar, porque chega um momento assim que ela tem que escolher entre a mãe e o marido, entre Deméter e Hades. Ela chega no meio ponto, olha, eu vou ficar contigo e também vou ficar com ela, mas cada um vai ter o seu momento e eu vou ter o meu momento para mim também. Então ela começa a equilibrar as coisas. Ela não é isso ou aquilo. São várias camadas de relacionamento, vários tons de cinza, né? E tudo isso ela vai aprendendo a integrar, não é uma coisa ou outra, não é céu e inferno, não, é vida. Isso é vida. Né? É isso que a gente vai aprendendo com a Perséfone. E quando Perséfone se permite organizar a vida a seu jeito, isso tem a ver com Hera também, né? Que é a rainha consciente. Isso tem a ver com Hera também, né? Que é a rainha do consciente. Perséfone é a rainha do inconsciente. Então ela começa a estabelecer limites, ela se organiza, ela arruma casa, que é o que a rainha faz. Né? Então, qual que é o principal aqui, né? Ela faz as pazes com merecimento. Ela merece ganhar bem, ela merece cobrar sim pelos seus atendimentos, ela merece descansar, ela merece ter um relacionamento bom com as pessoas, ela merece tempo para ela, né? Ela merece principalmente desbloquear o fluxo da prosperidade, prosperidade em todas as áreas da vida. E isso é a adulta que faz. A criança não precisa se preocupar, né, com a prosperidade, não precisa se preocupar em ganhar dinheiro, porque né, só o espiritual importa. A gente amadurece e precisa sair para o mundo, precisa viver no mundo e o nosso mundo usa dinheiro, então a gente, né, pode equilibrar as coisas, a gente pode dosar as coisas. Então a gente aprende com Perséfone, tanto no seu estágio Coré quanto no seu estágio Rainha, a passar pelos nossos processos de autoconhecimento sem achar que vai ser uma epifania, que vai ser um evento, que vai ser uma experiência. É algo natural, faz parte naturalmente. Sabe quando a gente tenta andar de bicicleta? Tenta, 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 até que um dia vai? E vai natural, parece que você sempre soube, né, andar de bicicleta. A vida é assim. Então, ela ensina que a gente pode entrar em contato com as nossas sombras, com o nosso lado não tão bom, porque nós somos dualidade, temos muitas camadas, não somos totalmente boas nem totalmente más. Né? E a gente tem a questão também do mundo onírico, de interpretação dos sonhos, né? Tanto que desde que eu comecei o arquétipo das deusas, eu trabalho com o Diário dos Sonhos para mim, disponibilizei ele. Era gratuito por 2 anos e meio, gente. Esse ano que eu lancei o Diário dos Sonhos como um planner, tá lá no Kiwify. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer. Que é um material que tem 2 aulas online também, 2 aulas gravadas. Uma sobre a psicologia dos sonhos, com psicólogo, que é meu marido, por acaso. E também tem uma aula sobre a própria deusa Perséfone, também de um outro viés. Não, são várias camadas, então é um viés lá, um viés aqui. E também tem uma meditação guiada para entrar em contato com a Perséfone, tem por lá, tá? Ah, o que mais que Perséfone traz, né? Para a gente ir encerrando aqui. Ela nos ensina a crescer sem perder a jovialidade, sem deixar de lado a nossa inocência, a nossa pureza, a nossa alegria, porque a alegria é revolucionária. Em Perséfone, a alegria revoluciona de uma maneira diferente do que revoluciona para Afrodite, né? E principalmente assumir a mulher adulta em nós. Né? Então, quando a gente assume a mulher adulta, faz as pazes com o merecimento, a gente se conecta com Hera, na melhor das da, no melhor dos lados de Hera, né? A gente entende que Hera não é só isso que a gente vê, não é só os rompantes de ciúme, não é só a parte sombra que o senso comum mostra tanto de Hera como uma deusa que a gente foge, né? Ah, não, Hera é a megera. Eu muito tempo fugi dela. Mas não é bem assim, tá? A rainha tem o seu porquê, e até assim, não é todo mundo que aguenta o peso de uma coroa. Né? Não é todo mundo que tem, que leva um Olimpo nas costas, ou que leva o submundo nas costas, que tem essa capacidade. Mas as rainhas têm. E se você se identifica com as rainhas, você tem.
né? Sem perder a jovialidade, sem virar uma tirana, uma déspota, mas integrando o melhor de Perséfone e o melhor de Hera. Espero que tenha gostado, que tenha feito sentido, que a gente acabou respondendo essa pergunta de por que que Perséfone quer agradar tanto, e a gente vê que é só porque ela é uma criança que não quer ser punida por algo que fez de errado. Não existe certo e errado, né? Existe só o viver. Então vamos seguir vivendo e a gente se vê na próxima.